Saudações, ó queridos, amados, idolatrados bastiões. Sexta-feira, né? Todo mundo já preocupado em tomar o Beer Night, querendo o tal do Ganifane House, querendo sair para passear, tomar uma cervejinha, né? Uma cervejinha. Sexta-feira, todo mundo de cabeça quente, né? Os que param na sexta, tem a galera que ainda trabalha sábado, tem a galera que trabalha domingo. O importante é estar trabalhando. Se não está, vamos arrumar o que fazer. Ok, gente? Tranquilidade? Como é que estão as coisas? Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, e hoje nós vamos conversar sobre o nosso bate-papo 3 sobre investimento. E nós vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre Selic, CDI. E vamos entender o básico do cenário econômico. Legal? Inflação, gente, vamos definir de forma tranquila que a inflação ela é a perda do poder de compra. É o teu dinheiro valer cada vez menos, porque as coisas vão adquirindo valor e se você não tiver o teu dinheiro investido, ele perde o poder de compra. Então, como definição, você entender que a inflação ela é o aumento contínuo e generalizado dos preços. E muitas vezes, além de generalizado, astronômico. E aí, qual é o impacto disso? O dinheiro perde valor com o tempo. Você compra cada vez menos. R$ 1.000 há 20 anos atrás, valores completamente diferentes, né? E aí você começa a perceber, como exemplo, que R$ 100 hoje ele compra muito menos do que há 10 anos, 100 anos, um ano. Não, 100 anos não tinha real, mas há 10 anos, há 20 anos já tínhamos o real. E aí nós precisamos proteger o dinheiro para que ele possa ter um rendimento que seja acima da inflação, quer dizer, que você reponha as perdas por conta dessa inflação e você ainda consiga ganhar um pouquinho e dar ao teu dinheiro um maior poder de compra, beleza? Taxa Selic são ali juros básicos da economia, tá? E aí o que é a taxa Selic? Ela é definida pelo Copom, e isso ocorre a cada 45 dias, em tese. Tá? A função dela é controlar a inflação via custo do crédito. Quanto mais se toma dinheiro emprestado, mais caro essa taxa Selic vai ficar. Entendeu, gente? E ela tem como função exatamente isso aí, controlar o custo do crédito. E qual é o efeito dela? Ela gera alta, crédito caro, consumo cai, inflação tende a cair. Quando ela está em alta, o crédito fica mais caro para você tomá-lo, o consumo desse crédito cai, e como o consumo cai, o que ocorre? A inflação tende a baixar. Quando ela está em baixa, o crédito fica mais barato. E aí o consumo sobe e a economia aquece. Ela funciona com fatores opostos. Mas o importante é manter o equilíbrio, nem que ela esteja sempre alta ou nem que ela esteja sempre embaixo. Ela tem que estar numa média. E aí, qual é o impacto nos investimentos? A renda fixa indexada à Selic, ela aumenta ou diminui a rentabilidade. E aí fica exatamente no parâmetro do que nós falamos anteriormente. Nós vamos entender exatamente assim. E a Selic alta, para uma renda fixa mais atrativa, ela gera o quê? Uma baixa. Não entendeu? Vou repetir. Se a Selic está alta, a renda fixa se torna mais atrativa e aí ela baixa. É essa a dinâmica. E isso estimula para que a pessoa tenha o consumo de uma renda variável. Porque a renda variável não quer dizer que seja um risco descontrolado. Não, a renda variável
ela tem propostas que você, sabendo exatamente dos riscos, você pode e deve investir, porque a remuneração é melhor, porém o risco é controlado. Você sabe melhor o que seriam as compras, os ganhos, e sabe melhor o que seriam as perdas, as vendas. E aí, o CDI, indexador de renda fixa, o que é? Ele é uma taxa de juros de empréstimo entre bancos. Olha que interessante. Um banco, às vezes, precisa compor um valor diário para que ele possa suprir as vendas, os empréstimos de valores que ele efetuou, não só para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas. E aí essa relação, ela segue ali próxima do entendimento da Selic. Procuraram, ela sobe. Não estão procurando, ela baixa. Só que isso aí seria um conceito maior entre os bancos. E aí você vai entender isso. Aparece exatamente onde? Quando você vai entender o que são CDBs, LCIs, LCAs e os fundos de investimentos, os fundos de renda fixa de um modo geral. E aí você vai pegar um CDI de 10% ao ano. Nós estamos dando um exemplo. O CDB ele vai ser 100% do CDI. E aí ele rende 10% ao ano. Não entendeu? O CDB ele vai ser de 100%. Vocês vão pensar que eu estou fazendo conta igual Dilma. Mas vamos lá. Para observar bem. O CDI, 10% ao ano. O CDB, 100% do CDI, que rende 10% ao ano. Então, o CDB vai dar 110% do CDI. Logo, ele rende 11%. Que 10% de 10% é 1%. E como o CDB ele já rende 10%, 10 mais 1, 11. Entendeu? E aí, a ideia de você investir acima da inflação é o conceito de você entender a diferença entre a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. E aí você vai entender que a real ela é igual a nominal menos a inflação. Você, olha, como rentabilidade nominal, 12%. Aí você vai entender a inflação, 11%. Qual foi a rentabilidade real? 1%. 12 menos 11, 1%. E aí o objetivo é sempre você ganhar da inflação, porque senão seu dinheiro se perde, perfeito? Que assim você consegue preservar os valores e aumentar o seu patrimônio. O risco de você não superar gera a ideia e o conceito da perda do poder de compra, mesmo que do dinheiro investido. O fato de você investir o dinheiro não quer dizer que você vai ganhar sempre. Você precisa saber. Quando o titio sempre fala, estuda, observa melhor, que você vai entender. E aí você vai entender o que são as políticas econômicas e o impacto nos rendimentos. Entende? E aí você entender que a política monetária ela é determinada por conta do Banco Central, porque ele está ali para fiscalizar o quê? O Banco Central ele é o órgão regulador que vai manter essas coisas em dia. Ele vai ajustar a Selic para que ela possa controlar a inflação. E aí você tem, por conta disso, também a política fiscal, que aí é por parte do governo, que ele vem, por meio da política fiscal, gerar confiança na nossa moeda, principalmente, e controlar a inflação, que são as perdas que nós temos a respeito da situação que o país se encontra. E esse descontrole ele gera uma alta de inflação, juros altos, e aí, se você tem uma alta de inflação e tem juros altos, você tem o quê? O pessoal corre dos investimentos, porque você pode perder todo o seu dinheiro. E aí as pessoas procuram cada vez mais, nessas situações, os investimentos de menor risco. Entenderam? E aí isso afeta o câmbio. O câmbio afeta
A inflação. Exportação, importação e investimentos dolarizados. Quando você tem um investimento à base do dólar, você começa a ver a vida de uma outra forma, porque o dólar é uma moeda estável. E ainda tem gente querendo tirar o conceito de dolarização da moeda. E aí entra agora aqui uma explicação que o Titi já falou sobre isso num outro vídeo. Por que, que o mundo foi dolarizado? Por um motivo muito simples. Ao sair da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos eram o país que, naquele exato momento, detinham a melhor economia no pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Então, daí, se ele era a melhor referência, ele foi utilizado. Entendeu, presidente? É por isso que foi utilizado o dólar como parâmetro para todas as visões ou conceitos de valores em relação ao mundo. Com isso, gente, nós encerramos esse papinho muito tranquilo, muito light, muito calminho sobre a aula 3 de investimentos. Estamos fazendo um apanhado, estamos dando aí uma situaçãozinha um pouco melhor para que as pessoas comecem a entender. Entendeu, gente? Ó, um beijo, bom fim de semana. Não gastem muito, que a gente precisa investir, a gente precisa gerar riquezas para o país. O país está precisando. Estamos precisando de cabeças pensantes, não cabeças que estejam com a ideia de estragar o nosso país, que é muito do que nós estamos vendo hoje. Ok? Um beijo, até segunda, bom fim de semana. Segunda-feira, o nosso papo normal ali sobre a doença que a nossa sociedade se encontra. Até segunda, gente. Bom final de semana.